A canoa virou. Infância e pandemia. Tema desta série do Café Filosófico. A pandemia causada pelo Covid-19 abalou o mundo. Ficamos isolados, mascarados, limitados. A rua, deserta. Os parques, vazios. O trabalho, remoto. As escolas, fechadas. Enquanto a ciência corria contra o tempo na busca do controle do vírus e da doença, a sociedade se viu refém, sem saber lidar com uma vida tão diferente do normal. Todo esse contexto nos obrigou a encarar a possibilidade da morte, a refletir como lidamos com a perda, com a ausência, com o luto. Afinal, como a nossa sociedade encara a morte? De que modo tratamos aqueles que perderam alguém? Somos capazes de discutir sobre esse assunto tão delicado que é o luto? Apareceu ainda a difícil questão. Sabemos conversar sobre morte com as nossas crianças? O que elas teriam a nos dizer e a nos ensinar sobre este saber fazer com a perda? Acho que eu queria começar marcando que entendo que nós que estamos aqui, nós somos sobreviventes. Todo mundo que está aqui está sempre nessa categoria, né, de sobrevivente, mas nesse instante do mundo, nesse instante da história, nós somos sobreviventes a uma específica e muito violenta trombada do real, que fez um corte na nossa experiência, que está marcado no PAN da pandemia. Todo mundo é vítima, está sujeitado à pandemia de Covid. O que não é para todo mundo é o modo de gerir a pandemia. Cada lugar do mundo fez isso de um jeito. E nessa condição, o PAN não serve mais. A gente pensa então na experiência de uma crise sociossanitária que no Brasil foi instituída pelo modo bastante irresponsável, para dizer assim bem pouquinho, que o governo escolheu para gerir essa pandemia. Então, é nesse instante que a gente inicia o 3º ano da pandemia, dessa experiência que não acabou, absolutamente transformados por tudo que a gente viveu nesses 2 últimos anos. Transformados por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente perdeu, por cada dia desses 2 anos, por cada história que a gente se contou, por cada coisa que a gente experimentou, pelos efeitos sociopolíticos dessa experiência na vida das pessoas e das sociedades. Eu queria que a gente tivesse juntos, né, nessa mesma página, para entender o que quis dizer no isolamento social, o que quis dizer essa história de isolamento social sob a perspectiva da suspensão das alternâncias entre os ambientes público e privado, entre estar dentro e fora de casa, estar dentro ou fora da escola, estar com a família ou estar sem a família. O que isso quis dizer como efeito na nossa experiência? Porque isso, a suspensão das alternâncias, ela teve como efeito o sequestro de um recurso muito importante que a gente tem para lidar com a vida, porque é sob o efeito das alternâncias que a gente vive uma certa regulação dos nossos investimentos e das nossas intensidades, né? Tem situações muito corriqueiras em que isso fica claro, né? Quando a gente vai se despedir de alguém, a gente fica bastante junto, porque depois vai ficar separado. Quando a gente sabe que amanhã é segunda-feira, você faz um final de domingo para construir ali uma experiência, porque aquele tempo junto com aquelas pessoas que não são do seu ambiente de trabalho, você não vai ver mais. Nesse nível tão elementar da experiência cotidiana, a gente ficou lesado, porque as alternâncias não estavam mais funcionando, né? E eu estou me referindo a esse ponto aqui, porque eu acho que quando a gente pensa que isso tem um efeito sobre os nossos recursos subjetivos para lidar com as coisas que a gente está vivendo, a gente precisa entender que quando a gente não tem o recurso,
Não adianta e não faz o menor sentido. Junto com essa falta de recurso, né? Se a gente pensa que a gente está transformado pela experiência que a gente viveu, não faz o menor sentido a gente pensar em enfrentar essa crise, em produzir saídas e ensaiar soluções para essa crise, considerando que nós vamos construir um novo normal e que a gente vai fazer isso correndo atrás do prejuízo e que isso vai acontecer assim porque o Brasil não pode parar. Vocês veem como essas articulações discursivas, elas vão trazendo para a gente o que isso quer dizer. Porque o Brasil não pode parar é uma fala que só tem lugar se ele não parar, apesar da vida. É urgente a gente combater esse discurso. Essa ideia está demais alinhada por essa compreensão que, inclusive, foi o que nos trouxe até aqui, até essa dimensão de mais de 660 mil mortos de fome e de ciência em queda livre. Para enfrentar essa crise, a gente vai precisar considerar e pôr na conta as perdas e as descontinuidades que hoje fazem parte do nosso patrimônio pessoal e coletivo. Não dá mais para voltar atrás. O antes não existe mais e o depois está absolutamente condicionado pelo agora. Então é por isso que agora a gente tem que se organizar, pensar para inventar um jeito de lidar com esse instante. Acho que o primeiro pensamento que me vem é um ensinamento que vem do Freud, lá em 1923, quando ele, fazendo a revisão da teoria do luto, diz do sujeito necessariamente transformado pelas suas perdas. O que eu queria marcar nesse instante é que a gente vai precisar, ao invés de correr atrás do prejuízo, ao invés de pôr a sujeira para baixo do tapete, a gente vai precisar dar um outro tratamento para esse prejuízo. A gente não vai mais desmentir as perdas que a gente sofreu e das quais a gente não pode se desfazer. Elas ficam como perdas já vividas. E aqui, nesse instante, porque a gente está falando de como fazer com as perdas, eu gostaria de convidar vocês para a gente pensar a crise a partir da experiência da criança. Por 3 razões, basicamente. A primeira é porque quando a gente se trancou nas nossas casas, não é? E as escolas se fecharam, a gente muito rapidamente entendeu, através, né, e na relação com as crianças e com os jovens, a centralidade, a dimensão que tem essa centralidade da escola na nossa organização social e como a retirada desse elemento nos permitia pensar a nossa organização social. Também porque as crianças foram experts em fazer as denúncias sucessivas sobre os nossos semblantes de ordenamento. Então a gente se organizava um pouquinho, fazia agora tá tudo bem, e lá vinha uma criança para derrubar as nossas certezas, para derrubar esses nossos ajustes mais precários e nos dizer, não tá tudo bem. Quem são as crianças que vivem a morte? E de que morte que a gente fala? A antropologia da infância há muito tempo já nos ensinou que a experiência da criança, que a experiência da infância, ela é construída por determinantes discursivos que decidem, que determinam diferentes experiências de infância. Esses determinantes discursivos, eles condicionam diferenças culturais, como é sempre mais fácil da gente pensar, mas é muito importante que a gente entenda que essas diferenças culturais, elas abraçam também diferenças sociais. As diferenças sociais, elas estão decididas pelos marcadores de classe, raça, gênero e deficiência. E isso decide experiências de infância que são absolutamente diferentes. Então, quando a gente se pergunta quem são as crianças que vivem a morte, a gente vai precisar pensar as experiências a partir dessa
condição de determinação social da experiência da criança. Queria pensar com vocês, a partir da ideia de quem são as crianças que morrem, né? O que elas contam para a gente, como é a experiência das crianças que perdem as suas pessoas queridas e como isso se articula em relação às crianças mortas e às crianças órfãs de Brasil na Covid. De Covid no Brasil. Vale a gente considerar que entre as crianças que morrem, há aquelas que são vítimas do inexorável acontecimento da vida, da fragilidade da vida. Tem uma psicanalista francesa que nos anos 70 trabalhou num hospital de crianças internadas e com doenças letais em Paris. E ela recolheu depoimento dessas crianças. No contexto cultural do que hoje a gente chama de Ocidente, a Ginette Rambeau encontrou muitas maneiras das crianças dizerem a morte. Raymond, aos 9 anos. Quando morre, a gente não é nada. A gente não vive mais, não é mais nada. Eu não gosto disso. Quando a gente morre, não há mais nada além de uma cruz. Etienne, contando 14 anos de idade, entendeu que a morte é triste. É triste para os que ficam. Quanto a mim, não sei muito bem o que é o paraíso porque não o vejo. O túmulo é um quarto que fica no cemitério. Morreram. É tudo. Diz Marcel aos 6 anos sobre a morte dos irmãos gêmeos. Jeanette tem 11 anos e fala sem rodeios. Eles nada me dizem, mas eu sei. Tenho um tumor. A gente morre. Existem crianças que morrem. Eu também vou morrer. E Jean, com 15 anos, formulou: o que há de terrível na morte é que a gente não sabe que está morto. Ginette Rambeau nomeia isso, explica o que as crianças disseram nesses depoimentos, nesses testemunhos recolhidos, de que tornar-se morto é muito angustiante porque a gente se imagina como sujeito do nosso próprio desaparecimento. Mas não tem sujeito da morte. Tem o sujeito da angústia, tem o sujeito da dor, tem esse sujeito mutilado e sem domínio de si. As crianças, estejam elas no hospital ou não, elas podem falar a partir de si sobre a morte, que elas não têm a menor necessidade de conceitos filosóficos para abordar a morte, para ver a morte, para sentir a morte, para pensar nela, para aceitar ou para recusar. Acompanhar esses depoimentos vão mostrando para a gente como é importante que a gente aposte em espaços de escuta, em espaços em que a gente possa oferecer lugar para que as crianças falem sobre a sua relação com a morte. No próximo bloco, para essas crianças, a morte dos seus pares conta que a vida delas não vale nada. criança é futuro, é o crescer, é o que está por vir. Criança é a nossa chance de fazer melhor, de progredir, avançar, é a nossa esperança. A morte de uma criança é como romper uma promessa. E quando essa perda imensurável da vida jovem se dá pelo descaso, pela falta de proteção e de segurança, quando o Estado prioriza uns e relega à sorte outros, o que nós, como sociedade, precisamos fazer para garantir às nossas crianças, a todas elas, o direito à vida? No último encontro de Marcos Vinícius, morador da Maré, com sua mãe, baleado e estendido no chão, o garoto disse: "Mãe, eu sei quem atirou em mim. Eu vi quem atirou em mim. Foi o blindado, mãe. Ele não me viu com a roupa da escola?" Entre as crianças que morrem, tem também aqueles que são vítimas de acidentes imprevisíveis e outros que são vítimas de situações de violência.
E tem também os que são assassinados. Existem crianças que são assassinadas por um Estado que, no mínimo, não as protege. Essas crianças que morrem, essas crianças que estão sujeitadas a um Estado que não as protege, essas crianças são as crianças que a gente pode entender que são, a gente pode ler a experiência delas pelas proposições que o Mbembe descreve como necropolítico. Essa política de morte que permite que se siga matando crianças e escolhendo algumas para morrer. As vítimas da violência letal, elas não são quaisquer. Elas são, na sua maioria, crianças negras e moradoras das periferias. Esses dados impressionantes, esses dados sobre os quais a gente não pode dormir com tranquilidade, eles vão contando para a gente que tem crianças que estão sob a categoria matáveis. E isso quer dizer muito diretamente que a nossa submissão aos marcadores de raça e classe não permite que todas as crianças sejam prioridade absoluta. Para essas crianças não tem Constituição Cidadã. Para essas crianças não tem artigo 227. Elas não são prioridade absoluta. E essa ideia do matável eu queria lembrar aqui que o Agamben, quando ele fala do Homo Sacer, ele fala dessa condição de um humano que é lido como menos humano e que é matável, mas o que dá essa condição de matável para ele é que aquele que o mata é inimputável. Tudo bem matar. É com esses termos que a gente vai chegando no pedaço que para mim é muito importante dessa conversa e que é a gente se aproximar da proposição da Judith Butler sobre o direito ao luto a partir de uma ótica específica que a mim foi apresentada pelo brilhante trabalho da Carla Rodrigues no livro que ela lançou ano passado, O Luto entre a Clínica e a Política. Nesse livro, a Carla Rodrigues articula essa ideia do direito ao luto, que a Butler trabalha, com os determinantes da necropolítica do Mbembe. E vai levando a gente a entender com muita clareza o quanto que a ideia de ter direito ao luto ela é articulada muito próxima da ideia do direito à vida. Nesse instante, acho que vale a gente pensar um pouco que o efeito de viver sobre essa condição homo sacer para essas crianças que morrem tem também um efeito sobre os seus pares, né? Isso que essas crianças experimentam tem efeitos subjetivos na relação com a vida sobre os seus pares. São sobre os seus contemporâneos. A Radmila Ziguris chama assim essas de contemporâneos, né? Essas crianças que viveram a mesma guerra e a mesma dor. Para essas crianças, a morte dos seus pares conta que a vida delas não vale nada. Essas são as crianças que têm a morte na experiência mais profunda da sua vida cotidiana. São as crianças que vivem sem aldeia, sob a desproteção do Estado. São as crianças que vão tecendo a sua subjetividade a partir de uma mensagem que recebem de que a vida delas não vale, não pesa e que não é importante para ninguém. São as crianças que vivem sobre a deliberada desproteção social. Acho que é importante também a gente ter aqui claro que essa necropolítica atinge a maioria numérica das crianças brasileiras. São as crianças que vivem a morte no esgarçamento do pacto social. No livro que a pesquisadora inglesa Erica Burman escreveu, que se chama Fanon, Education, Action, Child as Method, ela propõe que a gente tome a criança como um instrumento analítico crítico para pensar os discursos e os contextos aos quais essa criança está referida. O que ela propõe é uma intervenção conceitual, um compromisso epistemológico que vai
permitir a gente levar às últimas consequências aquela frase que é do Mandela, quando ele diz: o verdadeiro caráter de uma sociedade pode ser revelado pela forma com que ela, né, a sociedade, trata suas crianças. A gente aqui, a gente não pode mais se furtar dessa pergunta. Quem somos nós como sociedade? A que tipo de pacto nós respondemos? Onde a gente coloca a nossa força? Quando a gente dá para as crianças esse lugar. A literatura da voz transforma sentimentos em palavras, sentimentos com os quais muitas vezes nos identificamos. Durante a pandemia, a morte foi um dos temas centrais publicados por diversos escritores. Meu pai estava provocando meu irmão Ok por causa de um novo apelido. Depois disse que não jantou porque tinha almoçado tarde. Depois falou sobre o bilionário da cidade vizinha que queria confiscar as terras ancestrais da nossa aldeia. Não estava se sentindo muito bem e andava dormindo mal, mas não precisávamos nos preocupar. No dia 8 de junho, Ok foi visitá-lo em Aba e disse que ele parecia cansado. No dia 10 de junho, ele se foi. Meu irmão Chucks me ligou para avisar e eu desmoronei. Minha filha de 4 anos diz que eu a assustei. Ela se ajoelha no chão para demonstrar e sobe e desce no ar o punho cerrado. E por sua imitação posso ver como eu estava, inteiramente fora de mim, aos gritos, dando murros no chão. A notícia é como um desenraizamento cruel. Ela me arranca do mundo que conheço desde a infância. Como isso pode estar acontecendo? Mas lá está ele. Ok segura o celular acima do rosto do meu pai e ele parece estar dormindo, o semblante em repouso, belo e relaxado. Nossa chamada de Zoom é surreal. E nós só conseguimos chorar, chorar e chorar em diferentes partes do mundo, olhando incrédulos para um pai adorado que agora deita imóvel numa cama de hospital. Aconteceu poucos minutos antes da meia-noite, horário da Nigéria. No próximo bloco, O Brasil, no dia 7 de junho de 2021, conquistou o título macabro do segundo país com mais mortes de crianças por Covid no mundo. Todos os estranhos que foram ao enterro me eram insuportáveis. As palavras de consolo que diziam ao papai que do céu ela estaria melhor, que não pertencia a esse mundo, despertavam em mim uma certa irritação. Que direito tinham de falar dela e de chorar por ela? Alguns, a se referirem a nós, nos chamavam de órfãos, como se não soubéssemos que as crianças sem mãe eram chamadas assim. falar sobre a morte com as crianças pode ser algo difícil, complicado. Muitas vezes cogitamos não falar ou criar fantasias para tornar a dor menos intensa, blindar aquele ser tão jovem. O luto infantil nos faz questionar a nossa própria forma de lidar com o real. Como lidamos com a descontinuidade da vida? Somos capazes de fato, enfrentar a dor da perda? Conseguimos viver a ausência? Afinal, como amparar uma criança em luto se nós mesmos não sabemos o que fazer? Entre as crianças que vivem a morte, tem aquelas que perdem as suas pessoas queridas por acidentes ou por adoecimento. Vale dizer que tanto acidentes como adoecimentos também são politicamente determinados porque as formas de cuidado e as formas de amparo que a gente oferece para a vida são diferentes para diferentes populações. Então, há essas crianças que convivem com a morte dos seus cuidadores principais numa articulação muito terrível dessas duas condições, o determinismo social e o adoecimento. Hoje, a gente conta com 660 mil mortos no Brasil, no contexto da Covid. Entre esses 660 mil mortos, a gente vai contar pelo menos 660 mil filhos
milhares de crianças, netos, pessoas que perderam as suas cuidadoras principais, que viveram a morte da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, da sua gente querida. A Susan Hughes, ela pilotou um grupo de pesquisadores internacionais que publicaram na revista Lancet um estudo multicêntrico que incluiu o Brasil. Os autores desse estudo, eles referem a essa experiência de orfandade como uma experiência de pandemia oculta. E olha o que eles contam. Entre março de 2020 e abril de 2021, no Brasil, pelo menos 130 mil crianças ficaram órfãs. Uma outra pesquisa, entre março de 2020 e setembro de 2021, os cartórios do Brasil registraram que entre os órfãos da Covid há mais de 12 mil crianças de até 6 anos de idade. E entre esses, mais de 25% ainda não tinham completado 1 ano quando eles perderam o pai ou a mãe ou os dois. Esses números são muito impressionantes e eles obrigam a gente a repensar a ideia de que as crianças não seriam a população mais afetada ou que seria uma população pouco afetada pela pandemia de Covid. O Brasil, no dia 7 de junho de 2021, conquistou o título macabro de o segundo país com mais mortes de crianças por Covid no mundo. Esses números, eu entendo assim, eles nos obrigam a questionar as nossas práticas de cuidado. Como é que as crianças como é que as pessoas que são crianças hoje vão lidar com tanta morte, com tanta perda? Como é que a gente vai construir espaço comum para isso? É como diz, muito melhor do que todas as palavras que eu puder juntar aqui, o genial André Dahmer, a gente tem que poder dizer desse instante que a gente vive, desse instante em que 2 anos as famílias foram dizimadas, as crianças perderam a sua rede de proteção. E isso é importante da gente ter claro, porque se é verdade que desde que o mundo é mundo, as crianças vivem a morte e sabem sobre ela, é também preciso que a gente possa aprender com a história para pensar esse momento atual. Para tentar articular algum cuidado diante desse tamanho problema de saúde pública, eu acho que a gente vai precisar repensar, vai precisar inventar novas palavras, outros termos, outro jeito de lidar com o que a gente perde. Eu aprendi muito com as crianças e fui me aproximando de um saber que está com elas, um saber que é um saber fazer com o que se perde, com o que se descontinua, que é bastante diferente dos nossos hábitos de pôr as coisas para baixo do tapete. Elas fazem diferente porque elas têm uma relação diferente com o saber, porque elas lidam diferente com o que falta. A gente recobre, a gente disfarça, a gente manda os problemas para baixo do tapete, e as crianças fizeram o quê no curso desses 2 anos? Mas por que isso? Mas onde que isso foi parar? Mas como? Mas cadê? Elas não deram sossego para a gente enquanto a gente ficou tentando recobrir. Faltou tapete para tanta sujeira, para tanta poeira. Essas perguntas, essas quebras, essas puxadas de tapete que as crianças fazem, elas dificultam o nosso recobrimento. E porque elas dificultam a nossa tentativa de cobrir as falhas, de cobrir as faltas, elas acabam abrindo a possibilidade da gente perspectivar a vida, da gente futurar. Eu estou citando aqui nessa palavra linda um termo que eu aprendi com o seu Hélio, ribeirinho do Rio Xingu. Nós que tivemos atentos, a gente pôde aprender com as crianças, elementos que trouxeram para a gente, porque elas não permitiram o recobrimento, alguma possibilidade para a nossa desejada transformação social. Eu vou explicar isso que eu estou pensando, apoiada em 2 autores. Um deles é o Agamben e o outro é o Didier Weil. O Didier Weil, um psicanalista francês. Eles vão contar para a gente que o saber se produz no tempo da infância e da vida adulta com diferentes níveis de acesso aos registros da experiência humana.
O Agamben, ele conta desse vem chegando da linguagem na vida que começa como uma abertura ao real. O que Agamben diz é que se houvesse um ser desde sempre falante, não haveria nem conhecimento, nem infância, nem história. Porque esse suposto ser, diz ele, seria desde sempre imediatamente unido à sua natureza linguística e não encontraria em nenhuma parte uma descontinuidade e uma diferença nas quais algo como um saber e uma história poderiam produzir-se. O que o Agamben está dizendo aqui para a gente é que saber e história se produzem porque existe a descontinuidade. E eu penso que é nisso que a gente vai precisar se apoiar. É nisso que a gente vai pensar para organizar o fazer que nos espera nesse instante complicado da nossa história. O DJ Weil, ele vai explicar para a gente que o saber no tempo da infância, ele se produz com outros elementos porque a relação da criança com a experiência é outra. Para explicar isso, ele retoma a ideia de espanto. E ele diz que isso que a gente como adulto vive na hora do espanto, diante de uma obra de arte, de um jogo de futebol, de uma grande surpresa, de um susto, de uma má notícia, esse do espanto, isso que a gente tem nessa hora específica, a criança tem na relação com a vida. Esse espanto, diz o DJ, é uma abertura ao real. Mas quando a gente responde sempre recobrindo, sempre tá tudo bem, guarda seu problema, não vamos falar nada disso, não tem problema, a gente vai correr atrás do prejuízo, vai dar tudo certo. Olha, já estamos voltando para a escola, nós vamos conseguir viver todo o conteúdo que a gente não viveu, tá tudo certo, siga em frente, o novo normal tá aí. Quando a gente faz isso, a gente precisa pôr na conta que isso tem um efeito rebote sobre as crianças, porque ao recobrir, a gente mina o recurso que ela tem de estar em abertura ao real, de suportar essas descontinuidades e de construir saber nessa condição. A relação com o real que a criança experimenta, ela oferece uma outra lida com o que se descontinua. E eu entendi que prestar atenção a esse saber que a criança formula condiciona as nossas possíveis saídas. Porque se não vai dar para apagar os prejuízos, porque a gente está transformado pelas nossas perdas, a gente vai ter que seguir com eles. A gente vai ter que fazer com isso. Eu vou dizer aqui de novo, as infâncias, desde que elas foram inventadas, elas fazem resistência para esse recobrimento. A infância é maior do que a ficção. Elas extraviam sempre a nossa tentativa de imaginarizar o que não cessa de não se escrever. Bem, e aí vem pra gente a questão do entre, né? Entre adultos e crianças. Como é que a gente vai falar com as crianças sobre a morte? A gente vai poder poupá-las do sofrimento? Porque cedo ou tarde, alto ou baixo, a gente acaba sempre se perguntando, mas será que precisa mesmo? Será que a gente não vai conseguir um acordo com o inexorável e vai conseguir manter esses termos da vida, né? A infância e a morte, a criança e a morte em pontas distantes. A pandemia tirou essa nossa chance. Não dá mais. No curso dessa crise, a quantidade, né, o excesso do acontecimento, o seu impacto e a sua repetição não nos dá a chance de não falar com as crianças sobre a morte. E é nesse sentido que a gente vai precisar aprender com a história da humanidade e entender como é que as crianças têm vivido a morte. A gente vai precisar aprender com a história da humanidade e escutar o que as crianças estão dizendo para a gente hoje. A Svetlana, que é uma escritora ucraniana, ela escreveu um livro muito, muito bonito, em que ela faz o recolhimento dos testemunhos das crianças, dos que hoje são adultos e que foram crianças no curso da Segunda Guerra Mundial. Esse livro chama As Últimas Testemunhas. Nesse livro, as crianças, o livro é todo feito a partir desses testemunhos e as crianças contam de conversas que elas foram tendo com os adultos sobre o que estava acontecendo. Elas contam sobre
o medo que elas sentiam. E o que a gente vê é que tem muito pouca palavra, tem uma narrativa que vai no fazer, no correr, no tremer, no ter muito medo, no fugir, no silenciar, mas conversa mesmo tem muito pouca. O último depoimento é de uma garota de 12 anos que o pai dela foi para o fronte com o exército russo. E quando ela tinha 12 anos, ela fugiu para a floresta com a mãe e o irmão e a irmã. Quando ela tinha 13 anos, o irmão dela morreu. Quando ela tinha 13 anos, ela viu o cabelo da irmã ficar branco de tanto medo. Ela viu uma mulher morrer ao lado dela e o sangue da mulher escorrer no corpo dela quando elas estavam num vagão de trem que estava conduzindo elas para um outro abrigo. Ela viveu tudo isso. E quando o pai dela voltou da guerra, ele contou ali para a família algo que ele tinha vivido. E quando ele fala sobre isso, essa menina desmaia. E então nessa casa se decide que não vai mais se falar sobre a guerra e não haveria mais nenhuma palavra sobre isso. Esse é o último depoimento do livro, porque essa menina conta que depois da morte do pai e da mãe dela, ela e a irmã perceberam que elas eram as últimas testemunhas. A frase é dela. Naquela linha, naquele limite, nós somos as últimas testemunhas. Nosso tempo está acabando. A gente deve falar. Nossas palavras serão as últimas. E aqui eu gosto muito de considerar que as crianças que não encontraram palavras com os adultos podem ser adultos que procuram palavras. O luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco suave, raivoso. Aprende quanto do luto tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras. No próximo bloco, A gente precisa ofertar espaços de escutas nos ambientes público e privado, porque o luto hoje é uma questão de saúde pública. quem define quanto tempo dura um luto? Qual é o número de dias, meses ou anos que alguém precisa para voltar ao normal, para se recuperar da sua dor? O que de fato significa quando uma sociedade torna a experiência da dor do luto uma patologia? E ainda, quando vivemos uma cultura do não vamos falar sobre isso, onde parece não haver espaço nem para fala, nem para escuta sobre a morte. Pense na sua mãe e diga a você mesma que você não a reverá mais, nunca mais, nunca, nunca mais. Até que essas palavras se esvaziem de sentido, que você sinta o vazio e a vertigem em você mesma. E então se dará conta de que não pode imaginar a morte e compreenderá um pouco o que ela é. A garotinha pensou forte o nunca, nunca, nunca mais ver e sentiu a vertigem. Os termos dessa nominação, eu entendo, essa nominação que a avó faz para a criança, eles veem como um esforço de contornar o real. E esforço não é qualquer palavra aqui, porque isso dá um trabalho danado, pôr palavras nesse entorno para que a gente possa contornar o real, para que a gente possa ir do que não cessa, de não se escrever, em direção, dando tratamento a isso, em direção ao que de não se escrever cessa. Esse é o trabalho do luto. E esse esforço de produzir contorno ao real, nunca a gente faz para desviar do real. A gente faz para enfrentar, para dar tratamento. A gente tem de um lado uma falta de palavras sobre as experiências de impacto, sobre a violência, sobre a morte. E de outro lado, a gente tem um excesso, um blá 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 danado, um recobrimento com ficcionalizações absolutamente banalizantes da experiência. Há mais de 15 anos atrás, eu recebi aqui no consultório um garotinho que tinha acabado de perder a mãe, ele tinha 5 anos e montou comigo uma brincadeira de casinha. Me deu a mãe para eu ser a mãe na brincadeira. E eu, como sabia que aquela mulher tinha ficado acamada por a maior parte do tempo da vida desse garoto, me coloquei na cama. E aí ele me diz, ei, mexe, faz a mãe. E eu perguntei para ele,
E como é para eu fazer a mãe? Ele me respondeu, você não é mãe? Você sabe, então, faz o que uma mãe faz. E eu, então, para não me adiantar nos estereótipos, perguntei para ele, e você, coleguinha, como é que você faz para saber como uma mãe faz? E ele me respondeu, eu brinco. E foi assim, seco e firme, que esse menininho me ensinou que as crianças brincam à morte. Elas brincam porque brincar é um dispositivo discursivo, é um jeito da criança pensar a sua experiência. Então, por que a gente, como adulto, desvia da morte diante das crianças? Por que a gente fica tratando a morte como se ela fosse sempre um acidente, como se morrer fosse realmente uma coisa absolutamente evitável? A gente precisa ofertar espaços de escutas nos ambientes público e privado, porque o luto hoje é uma questão de saúde pública e a gente precisa ofertar esses ambientes de escuta para que a gente possa fazer alguma coisa com isso. Porque também é bem bom lembrar que aquilo que uma criança não fala sobre a morte, aquilo que ela ainda não compartilha, ela não deixa de fazer por uma inabilidade intelectual. Nunca é por uma inabilidade intelectual que uma pessoa não considera que um pai e uma mãe não são para sempre. Poder aceitar a morte do outro é aceitar um nunca mais de olhar, de voz, de ternura, de bases das trocas com o outro. Uma ausência de futuro no projeto imaginário comum. O ponto final na partitura de um dos instrumentos de nossa sinfonia fantasmática. Essa fala da Ginette Rambeau ajuda a gente a entender que essa dimensão do nunca mais talvez seja a grande diferença do que entra em jogo no luto para a criança e para o adulto. Não porque a criança não possa entender o que é o nunca mais, mas porque compreender a dimensão do tempo, esse sentimento subjetivo do tempo, ele conta com a passagem do tempo para acontecer. E isso pode trazer a dica de que pode ser mais longo ou mais difícil para uma criança do que é para um adulto a experiência do luto, a temporalidade do luto. Sejamos nós adultos, supostos adultos ou crianças, a temporalidade do luto, ela é particular, ela nunca é padronizável. A gente vai precisar considerar essa temporalidade na formulação das nossas políticas de cuidado. A gente vai precisar fazer isso, porque ao não fazer isso, e ao decidir um standard, um tempo de duração e uma direção de substituição do que a gente perdeu, correr atrás do prejuízo, o que a gente faz, sem nenhuma dúvida, é patologizar a experiência de quem sofre, patologizar a experiência da tristeza, patologizar o luto. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente transforma problemas sociais em doenças individuais. E o luto hoje é uma questão de saúde pública. Quando Freud fez a revisão dele da teoria do luto, ele mudou o entendimento entre a normalidade e a patologia do luto. Acho que vale dizer que ele fez isso a partir da experiência da morte da filha dele, né, da Sophie. Ele fez isso e isso teve para dizer para a gente que não era tão certo assim um tempo definido para o luto e que também o destino de um luto não é a substituição do objeto que a gente perdeu. Ele fez isso e isso tem implicações clínicas, mas também implicações políticas muito importantes. A gente não vai enfrentar o luto fazendo substituição e nem decidindo o seu tempo de duração. Como disse com muita clareza Carla Rodrigues, o luto não é cronológico, ele é lógico. E nesse sentido, é muito difícil estimar a sua duração. O luto, essa frase é dela também, é um ato de memória. A tomada do luto como essa categoria ético-política é também o que sustentou a argumentação da Jacqueline Rose, uma pensadora inglesa que escreveu um texto, A Vida Depois da Morte, para dizer da nossa experiência da Covid, dizendo que a gente precisa construir memória e fazer lugar para o que a gente viveu. É só daqui, da experiência de construção de memória, de dar lugar para o que a gente perdeu, que a gente vai poder abrir novas possibilidades. É só indo com os nossos fracassos,
com as nossas insuficiências pessoais e coletivas, tomadas como patrimônio, é só com isso que a gente vai poder lidar com o que está nos acontecendo ainda. Isso precisa ressoar na política das nossas relações. Eu estou falando na política das nossas relações com as pessoas no nosso cotidiano e na produção também de políticas públicas, em que a gente seja apoiado para viver os nossos lutos como quem não precisa correr atrás do prejuízo. Porque se o sujeito é transformado pelas suas perdas, a gente não vai trabalhar na direção da substituição do que a gente perdeu. Investir no novo é sempre muito diferente de substituir o que a gente perdeu. O que a gente perdeu precisa ter um lugar. E isso a gente aprende com as crianças. A gente precisa fazer lugar para o que a gente perdeu. E a falta é um lugar. Porque fazer lugar não é substituir, não é falar para uma criança que perdeu o pai e a mãe que ela vai ter outro pai e mãe. A gente não pode arrumar um outro para pôr nesse lugar do que falta para a criança. É claro que essa criança pode amar outros, que ela pode ter alguém como um pai e como uma mãe, mas ela não vai deixar nunca, ainda que ela tenha outro pai e outra mãe, ela nunca vai deixar de ter tido esse pai e essa mãe que ela perdeu. E esse pai e essa mãe que ela perdeu fazem parte desses novos laços com os seus cuidadores, né? Acho que isso é uma medida ética. Eu gosto muito dessa dimensão, desse estatuto ético-político que a Carla Rodrigues propõe para o luto, né? Essa categoria ético-política, porque ela vai colocando para a gente essa ideia do que quer dizer investir no novo. Porque investir no novo nunca quis dizer esquecer o que a gente viveu. Manter a memória nesse sentido, né, seria um luto infinito, né? Se a gente está pensando na pessoa, se a gente sente saudade, se a gente faz as nossas homenagens, se a gente fala sobre ela, isso é um luto que não terminou. Eu acho que eu prefiro outros nomes para isso, né? Porque acho que terminar um luto tem a ver com inventar um jeito de tornar possível para quem ficou sem a pessoa que perdeu e ficou sem o lugar que a gente tinha na pessoa, achar um jeito de tornar possível para quem ficou com essa condição a vida de seguir. E isso nunca é apesar da perda, é com a perda. E sim, as crianças sabem fazer com a perda. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Agora que a gente pode estar junto, vamos dar lugar para isso, vamos trazer isso para as nossas experiências de encontro, vamos dar lugar nas escolas para as crianças falarem do que elas perderam, vamos conversar, vamos tentar amortecer esse impacto.